Você sabe o que é uma candidatura avulsa? Sabe em qual hipótese o Supremo Tribunal Federal admite esse tipo de candidatura no sistema político partidário vigente no Brasil? Vou te explicar isso tudo no podcast Grifão dessa semana. Se você nunca ouviu falar de candidatura avulsa, mesmo sabendo que no próximo ano teremos eleições no âmbito nacional, também para os mandatos eletivos dos estados e do DF, eu já informo que você não precisa se preocupar com esse instituto jurídico. E a razão é muito simples, porque no sistema político partidário vigente no Brasil, com fundamento principal no artigo 14 da Constituição Federal, que estabelece direitos políticos, não há possibilidade de candidaturas avulsas. Isso que esse tema não é um tema amplamente estudado no sistema constitucional brasileiro. A candidatura avulsa nada mais é do que a candidatura sem nenhuma vinculação com partidos políticos. Ou seja, haveria uma candidatura avulsa viável se porventura fosse possível se candidatar às eleições sem estar filiado a um partido político. De acordo com a interpretação do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal definiu que a filiação partidária é requisito indispensável, imprescindível para que um candidato possa concorrer nas eleições, o que impede de forma absoluta, isto é, sem nenhuma exceção, candidaturas avulsas no sistema constitucional brasileiro. Ainda que haja entendimentos doutrinários com base em normas internacionais como o Pacto de São José da Costa Rica, de que não poderia dificultar o exercício de direitos políticos, como é o caso de candidaturas, o Supremo Tribunal Federal definiu que o Pacto de São José da Costa Rica, embora seja um tratado de direitos humanos, tem hierarquia supralegal, está situado abaixo da Constituição Federal e, portanto, não pode determinar a derrogação ou ainda a suspensão da eficácia de norma constitucional, como o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, que exige a filiação partidária obrigatória. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, estar filiado a um partido político constitui condição inarredável, imprescindível, intransponível para concorrer nas eleições, porque os partidos políticos no Brasil administram pontos importantíssimos para o processo eleitoral, como fundo partidário, como acesso ao horário político gratuito e ainda outros aspectos definidos da legislação eleitoral. Logo, não há, em nenhuma hipótese, possibilidade de candidatura avulsa no sistema constitucional brasileiro. Para aqueles que irão concorrer nas eleições do próximo ano, é imprescindível, é obrigatório que haja filiação partidária. O candidato seja um candidato que esteja vinculado a um partido político que possa ter uma candidatura viável no próximo pleito eleitoral. Em nenhuma hipótese, portanto, admite-se a candidatura avulsa no nosso sistema político partidário. Eu agradeço a audiência de vocês. Lembro que os podcasts da Grifão são publicações semanais com conteúdo atualizado. Sempre trazem aqui decisões relevantíssimas para a gestão pública, para os agentes políticos e todos aqueles que estão vinculados à administração pública no Brasil. Para que você possa se inteirar desse conteúdo, caso ainda não tenha feito a ativação das notificações do nosso canal no YouTube, faça isso. Isso também vale para as plataformas de streaming digital, como Spotify e Deezer, onde os podcasts da Grifão também são publicados. Ao ativar as notificações, na próxima semana, assim que um novo podcast for lançado, você vai ser comunicado de forma imediata sobre o conteúdo e se inteirar do conteúdo que a gente traz aqui semanalmente, com o compromisso de qualidade da Grifão. Convido vocês ainda para conhecerem o EAD Grifão, que é um setor específico da Grifão, tem uma série de cursos de capacitação voltados àqueles que querem entender mais sobre temas da gestão pública, temas de direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral e matérias afins. Você pode conhecer os cursos acessando o endereço que aparece aí na tela, se matricular, realizar as atividades propostas e, ao final, ser certificado pela Grifão. Nós voltamos na semana que vem com mais um podcast Grifão. Até lá. Tchau, tchau.